Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre atenuação nas linhas de transmissão. Até agora a gente veio utilizando Napiers para calcular a atenuação. A constante de atenuação alfa era dada em Napiers por metro. Entretanto, na prática, particularmente em eletrônica e telecomunicações, cabos coaxiais, por exemplo, é muito mais usual expressar a atenuação em decibéis por metro, em dB por metro. Então, o objetivo aqui é falar um pouco sobre decibéis e aprender a fazer a conversão de Napiers para decibéis e vice-versa. Então, aqui, em primeiro lugar, o que é o decibel? Eu coloquei aqui um bloquinho. Pode imaginar aqui como se fosse um amplificador, por exemplo, tem uma potência Pin, potência na entrada, e potência Pout na saída. O ganho de potência desse bloquinho, tá, é G. Então, a potência na saída é G vezes a potência na entrada. Tá? Em decibéis, o ganho em decibéis é 10 log de Pout sobre Pin. Log aqui na base 10. Então, esse é o valor G em decibéis correspondente ao ganho de potência G. Tá? Então, é 10 log de G. Se aqui fosse um atenuador ou uma linha de transmissão, alguma coisa que atenuasse, eu poderia estar mais interessado na atenuação do que no ganho. A atenuação, então, é 10 log de Pin sobre Pout. Eu tenho o inverso aqui ó, no argumento do logaritmo. Então, a atenuação em decibéis é o oposto do ganho. Se eu tenho um ganho de menos 2 dB, é porque eu tenho uma atenuação de 2 dB, por exemplo. Tá? Então, alguns exemplos aqui. Ó. Se a potência na saída, se eu tenho um amplificador, se a potência na saída é 1000 vezes a potência na entrada, então eu tenho 10 log de 1000. 10 log de 1000 é 10 vezes 3, isso corresponde a 30 dB. Então, um amplificador que dá um ganho de 30 decibéis, ele amplifica a potência por um fator 1000. Se por acaso eu tivesse um atenuador, tá? E a potência na saída fosse 1% da potência na entrada, 1/100º da potência na entrada. Então, o ganho aqui seria 10 log de 10 a menos 2, de 0,01. Então, seria menos 20 dB. A atenuação é 10 log de Pin sobre Pout. Então, seria 10 log de 100, seria 20 dB. Então, um atenuador que atenua em 20 dB, ele pega a potência na entrada e divide por 100, tá certo? Então, aqui, esses dois exemplos, tem mais exemplo aqui, mais um, último. Se a potência na saída fosse a metade da potência na entrada, qual seria o ganho? O ganho é 10 log de 0,5. Fazendo as contas, isso dá aproximadamente menos 3 dB, ou 10 log de 2, do inverso de 0,5, uma atenuação de 3 dB. Esse é um valor bem útil, tá? Então, um ganho de 3 dB significa que eu dobrei a potência. Uma atenuação de 3 dB significa que eu dividi a potência por 2, tá certo? E se eu tiver bloquinhos em cascata? Bem, um bloquinho em cascada, aqui um bloquinho G1 e um bloquinho G2, eu tenho uma potência na entrada, uma potência aqui intermediária no meio e uma potência na saída. Tá? A potência no meio é a potência de entrada vezes G1, certo? Não estou usando logaritmo aqui, tá? Não está em dB. Assim como a potência na saída é a potência no meio vezes G2. Consequentemente, a potência na saída é o produto entre a potência de entrada e G1 vezes G2, tá? G1, G2, então, quando eu tenho blocos em cascata, o ganho total é o produto dos ganhos, tá? Certo? Se eu estiver trabalhando com decibéis, propriedade do logaritmo, produtos se transformam em soma. Então, o ganho total é 10 log de G1 vezes G2. Isso é igual a 10 log de G1 mais 10 log de G2. Então, quando os bloquinhos estão em cascata, o ganho total em decibéis é a soma do ganho de cada um dos bloquinhos. Se fosse atenuação, a mesma coisa. Então, essa é uma das grandes vantagens de trabalhar com decibéis. Ele transforma multiplicações em soma, transforma
divisões em subtrações. Uma outra grande vantagem é para fazer gráficos de valores, certo? Se eu tenho valores muito pequenos e valores muito grandes, eu quero fazer um gráfico com todos esses valores, os valores muito pequenos tendem a ficar muito esmagados se eu não utilizar escala logarítmica. Então, decibel é bom para isso também, porque uma escala logarítmica permite obter gráficos com informações melhores. A ideia inicial de trabalhar com decibéis tem a ver com os adventos da telefonia. O nosso ouvido ele responde logaritmicamente à intensidade do sinal, etc. Tá? Mas a gente está mais preocupado aqui com a facilidade para lidar com sistemas e linhas de transmissão. Tá? Então, um exemplinho bem simples. Imagine que eu tenha uma cascata de 4 blocos. O primeiro dá um ganho de 20 dB, o segundo dá uma atenuação de 3 dB, ou um ganho de menos 3, o terceiro dá um ganho de 10 dB e o último dá uma atenuação de 6 dB, ou um ganho de menos 6. Certo? Qual vai ser o ganho total? Bem simples, né? Eu somo 20 menos 3 mais 10 menos 6, um ganho total de 21 decibéis. Tá? 20 decibéis, esse bloquinho, na verdade, ele multiplica a potência por 100. Menos 3 decibéis, ele divide a potência por 2. Mais 10 dB, ele multiplica por 10. Menos 6 dB, é como se fosse menos 3, menos 3. Então, ele divide por 2, divide por 2. Ou seja, divide por 4. Então, 100 dividido por 2 vezes 10 dividido por 4 corresponde à multiplicação por 125. Então, o ganho de 125 corresponde a 21 decibéis. Então, decibéis aqui foi definido como uma relação entre potências. Nesse caso, potência na saída, potência na entrada ou vice-versa. Será que é possível utilizar decibéis para exprimir potência? Uma potência em watts pode ser expressa em decibéis? Pode, desde que eu utilize um valor como referência. Então, uma potência expressa em decibéis, ela é dada como 10 log da potência em watts, dividido por uma potência de referência. Que potência de referência é essa? A mais comum, utilizada em eletrônica e telecomunicações, é 1 miliwatt. Então, quando a potência de referência é 1 miliwatt, a gente diz que o dB assume o nome de dBm. Esse m aqui significa que é um dB relativo a 1 miliwatt. Então, a potência em miliwatt é 10 log da potência dividido por 1 miliwatt, ou 10 a menos 3 watts. Tá? Uma outra potência de referência também relativamente comum é o watt. Então, em vez de dividir por 1 miliwatt, eu divido por 1 watt. Essa potência é conhecida como dBW ou dBwatt também. Tá certo? Aqui tem alguns exemplos. 1 watt corresponde a 30 dBm. Claro, se eu coloco 1 watt aqui, eu tenho 1 watt dividido por 10 a menos 3, dá 10 a 3. Log de 10 a 3 é 3, vezes 10, 30. Então, 30 dBm. Ou 1 watt é a própria referência. 1 watt dividido por 1 watt dá 1. Log de 1 é 0, então é 0 dBwatt. 1 miliwatt corresponde a 0 dBm, é a referência de dBm. Tá? Isso corresponde a menos 30 dBwatt. Se eu colocar isso aqui, ó, 1 miliwatt e divido por 1 watt, isso dá 10 a menos 3. Log de 10 a menos 3 é menos 3, vezes 10, menos 30, certo? Fazendo isso para os outros valores, façam vocês mesmos. Parem aqui e façam. Vou fazer o último aqui. 1 picowatt. 1 picowatt... Se eu dividir 1 picowatt, 10 a menos 12, por 10 a menos 3, isso dá 10 a menos 9. Tá? Certo? Desculpa, 10 a menos 9. Log de 10 a menos 9 é menos 9, vezes 10, menos 90. 1 picowatt corresponde a menos 90 dBm. Se eu dividir por 1 watt aqui, log de 10 a menos 12. Então, é menos 120 dBW. Se vocês prestarem um pouco de atenção, vocês vão ver que existe uma diferença fixa entre dBm e dBwatt. Tá? A potência em dBm é a potência em dBwatt mais 30. Claro, isso aqui basta utilizar propriedades de logaritmo e eu tiro isso daqui diretamente, tá? É bem simples. Bom, mais uma vez vamos falar do nosso interesse, que é atenuação em linhas de transmissão. Tá? Então, aqui, Pout é G vezes Pin, certo? Eu vou trabalhar agora com dBm, então o que eu vou fazer? Eu vou dividir os dois lados por 1 miliwatt. Dividir os dois lados por 1 miliwatt, era uma igualdade e continua sendo uma igualdade. Vou aplicar 10 log nos dois lados, vai continuar sendo uma igualdade. Tá? E aqui eu já apliquei propriedade de logaritmo, coloquei o logaritmo da soma. Ora, o que é o primeiro termo? É a potência na saída expressa em dBm.
O que é o segundo termo, 10 log de G? É o ganho do sistema, do bloquinho, em dB. E o que é esse terceiro termo aqui? É a potência na entrada expressa em dBm. Tanto aqui, a potência na saída em dBm é a potência na entrada em dBm somada com ganho em dB. Somar dB com dBm resulta em dBm. É a mesma coisa que multiplicar miliwatt por adimensional resulta em miliwatt, certo? Se eu subtraísse dBm de dBm, passasse lá para o outro lado, subtrair dBm de dBm resulta em dB. É como se eu dividisse o miliwatt por miliwatt, resulta no número adimensional. Aí, será que eu posso somar dBm com dBm? Não, até poderia, mas eu tenho uma coisa estranha que não é uma unidade, não seria miliwatt, seria um miliwatt ao quadrado, uma coisa estranha que não se usa, tá? Então, aqui, o ganho em dB é simplesmente a potência na saída em dBm menos a potência na entrada em dBm, poderia ser em dBwatt também, tá certo? Nosso objetivo é estudar linhas de transmissão. Então, atenuação numa linha de transmissão. Aqui está a minha linha de transmissão, configuração mais genérica, tensão na entrada VS, tensão na saída VL, potência na entrada PS, potência na saída PL. Tá? Uma linha de transmissão não dá ganho, então eu vou trabalhar com atenuação. Tá? Qual é a impedância vista olhando daqui para a direita? É a impedância de carga, é ZL. Então, a potência PL se desenvolve em cima de uma impedância ZL. E a potência PS se desenvolve em cima de qual impedância? Da impedância equivalente vista daqui para lá, é Zin. Então, no caso mais geral, ZL e Zin podem ser números complexos, eu deixei assim, tá certo? Quanto vale PL? PL eu posso escrever como sendo RL vezes a corrente IL eficaz. O que é corrente IL eficaz? É a tensão eficaz dividido pelo módulo da impedância. Está aqui. Tá? Essa tensão aqui é eficaz. Se alguém trabalhar com valor de pico, tem um meio, tá? Esse meio não vai fazer diferença porque depois eu vou dividir o meio vai sumir. Tá? Então, a potência na carga é RL vezes o valor eficaz da corrente ao quadrado, que é módulo de VL sobre módulo de ZL. Tá? Similar para a potência na entrada da linha. A potência na entrada da linha, ela se desenvolve apenas aqui, ó, na parte real. Potência ativa, potência média, se desenvolve apenas na parte real, na parte resistiva. Então, é Rin vezes a corrente correspondente ao quadrado, corrente RMS. Tá? Quanto vale a corrente RMS na entrada? Vale a tensão RMS na entrada dividido pelo módulo da impedância. Tá certo? Quanto vale, então, a atenuação numa linha de transmissão? A atenuação é 10 log da potência na entrada dividido pela potência na saída. Se fosse o ganho, eu teria que inverter aqui. Como eu vou trabalhar com atenuação positiva, eu vou manter assim, trabalhar com atenuação mesmo. Então, PS eu obtive antes, PL eu obtive antes, só substituição de valores. Tá certo? É uma equação relativamente complicada, tá? Mas, se a linha não tem reflexão, significa que ZL é igual a Z0. Consequentemente, Zin vai ser igual a Z0 igual a ZL. Tá? Numa linha sem reflexão, as potências PL e PS se desenvolvem em impedâncias iguais. Então, Zin é igual a ZL, corta e corta. Rin é igual a RL, corta e corta. Portanto, eu vou ter, então, cortando aqui, tá? Que a potência, a atenuação em decibéis é 10 log dessa relação. Ora, tem um 2 aqui. Propriedade de logaritmo, eu passo para frente. Portanto, eu tenho que a atenuação em decibéis dada numa linha de transmissão é, em termos de tensão agora, 20 log do módulo de VS sobre VL, ou da tensão eficaz na entrada dividido pela tensão eficaz na saída. Tá? 20 log não é a definição de decibel. Decibel, como o nome diz, deci vem de a 10ª parte. Tá? Então, é 10ª parte do bel. Então, é 10, é relação de potência. Tá bom? Aqui eu tenho uma linha sem reflexão, tá? Eu tenho uma linha sem reflexão, mas com atenuação. Então, aqui a tensão ao longo da linha, ela decai exponencialmente. Então, a tensão, ela decai exponencialmente. Estou preocupado apenas com o módulo. Tem defasagem também, mas não é meu interesse. Então, a tensão na saída da linha, módulo, é o módulo da tensão na entrada, vezes
o fator da atenuação, E elevado a menos alfa L, e o alfa é dado em Népper por metro. A atenuação em decibéis, a gente acabou de ver, é 20 log do módulo da tensão dividido pelo módulo da tensão na entrada dividido pelo módulo da tensão na saída, na carga. Utilizando a equação anterior, eu posso escrever assim, Vs corta com Vs, tá? E eu posso passar essa exponencial para cima, trocando o sinal, certo? Isso daqui, usando propriedade de logaritmo, eu passo alfa L multiplicando isso daqui. Quanto vale log de E? Log na base 10. É um número, tá? Vale aproximadamente 0,4343. Então, pegando a calculadora, fazendo essa conta, está aqui o valor já, eu tenho que a atenuação em decibéis é 8,686 alfa vezes L, tá certo? Quanto vale a atenuação em decibel por metro? É só passar o L para o outro lado dividindo. Eu tenho que a atenuação em decibéis por metro é a atenuação total dividido pelo comprimento total. Atenuação em decibéis. E isso é igual a 8,686 alfa. Lembrando que o alfa é dado em Népper por metro. Então, aqui eu obtive o meu fator de correção, tá? De transformação. Uma atenuação de 1 Népper por metro, se eu colocar 1 Népper por metro, corresponde a uma atenuação de 8,686 decibéis por metro. Aqui, tá? Se eu inverter, passar esse 8,686 para o outro lado dividindo, eu tenho que 1 decibel por metro corresponde a 0,1151 Népper por metro. Tá certo, pessoal? Vamos resolver um exercício referente a essa parte aqui. Então, exercício. Uma linha de transmissão com 50 metros de comprimento, terminada em sua impedância característica, ou seja, ZL igual a zero, sem reflexão, essa linha fornece 1.250 watts a carga. Se a potência na entrada da linha é de 1.600 watts, determinar o rendimento ou eficiência da transmissão, a constante de atenuação na linha, a relação entre as amplitudes da tensão no ponto médio da linha e nos terminais de entrada. Bom, é uma linha com perda, porque na entrada da linha tem 1.600 watts, na saída da linha tem uma potência menor. A diferença aqui foi perdida na linha, tá? Aqui está a configuração, então a tensão na entrada da linha, a tensão na saída da linha e a tensão no ponto médio, que vai ser utilizada no item C. O rendimento ou eficiência é a potência que chega à carga dividido pela potência que foi injetada na linha. Então, é 1.250 watts dividido por 1.600, eu tenho uma eficiência de 78,1%. Eu estou usando a letra eta grega, que é a letra usual para rendimento. Não vamos confundir com impedância intrínseca, que é outro contexto, tá certo? Aqui é um número adimensional ou percentual, Então, 78,1% da potência injetada na linha chegou até a carga, o restante foi perdido, tá? Qual seria a constante de atenuação da linha, o alfa, em Népper por metro? Tem mais de uma maneira de fazer esse item, tá? Eu vou resolver aqui de duas maneiras diferentes. Então, primeiro eu calculando através da atenuação em decibéis. 10 log de PS sobre PL. Só substituição de valores, eu tenho então uma atenuação total ao longo do comprimento da linha de 1,072 dB, isso nos 50 metros da linha. Se eu dividir pelos 50 metros, eu tenho uma atenuação de 0,02144 dB por metro, mas eu quero alfa em Népper por metro. A gente já viu que isso daqui, a atenuação em dB por metro, é 8,686 alfa. Consequentemente, passando esse fator de correção para o outro lado, dividindo, de conversão, eu tenho o meu alfa dado em Népper por metro. 2,47 vezes 10 a menos 3 Népper por metro. Qual seria outra maneira de resolver esse exercício? Bom, eu tenho uma linha sem reflexão, então existe uma única onda se propagando ao longo da linha. Essa única onda, ela sofre uma atenuação da potência exponencial. Quando é a tensão, não tem o 2. Como a potência depende do quadrado da tensão, do quadrado de amplitude, tem esse fator 2 aqui. Então, a potência na saída é a potência na entrada multiplicado por esse fator exponencial de atenuação. Tá? Ora, eu tenho PL, eu tenho PS e tenho L. Daqui eu tiro o alfa, muito simples. Tá? Então, aqui isolei a exponencial,
certo? Aqui eu inverti para manter o sinal positivo, não faz diferença nenhuma, nem é necessário aqui, tá? Aplicando ln nos dois lados, ln de e elevado a alguma coisa é alguma coisa, está aqui, passo o 2L para o outro lado dividindo, eu tenho então uma equação que permite calcular o alfa explicitamente. Substituindo os valores, então, eu tenho alfa, que é igual ao que a gente obteve anteriormente, de 2,45 vezes 10 a menos 3 Népper por metro. No item C, pede para calcular a relação entre a tensão no ponto médio da linha e a tensão na entrada da linha. Ora, é uma única onda se propagando, então ela vai sofrer uma atenuação exponencial. Nesse caso, ela vai sofrer uma atenuação ao longo de metade do comprimento da linha. Então, é E elevado a menos alfa L sobre 2, certo? O que eu quero é justamente essa relação, passo o VS para o outro lado dividindo, então eu quero calcular isso daqui. Bastante simples, eu tenho alfa, está aqui, tenho L, que é 50 metros, dividido por 2,25, então é uma conta muito simples, apenas substituição de valores. Eu tenho que a tensão no ponto médio da linha dividido pela tensão na saída da entrada da linha, tá? S de source, não de saída, é 0,94. Qual seria a relação entre a tensão na saída e a tensão no ponto médio? Ora, como o tamanho é igual, o percurso de atenuação é igual, a relação é a mesma, 0,94. Quanto seria a relação entre a tensão na saída e a tensão na entrada? Seria 0,94 até aqui, vezes 0,94 até aqui, seria 0,94 ao quadrado. Então, para encerrar essa parte da matéria relativa à atenuação, decibéis, etc., vamos resolver um segundo exercício, exercício 9. Então, aqui está. Um sinal é transmitido através de um cabo coaxial com 200 metros de comprimento. Na saída do cabo, tem-se um amplificador com ganho de 13 decibéis, 13 dB. Se o sinal na entrada do cabo tem potência de 10 dBm, estou dando potência em dBm, e a atenuação no cabo é de 0,03 dB por metro na frequência de operação, calcular a potência do sinal na saída do amplificador. É usual apresentar atenuação de linhas de transmissão de sinais, cabo coaxial, em termos de decibéis por metro, tá? Então, aqui nós temos a configuração correspondente ao problema. Eu tenho uma potência de 10 dBm na entrada de um cabo coaxial. Na saída do cabo coaxial, tá, eu tenho um amplificador que dá um ganho de 13 dB e eu quero calcular a potência na saída do amplificador. Tá? Então, para isso, eu preciso saber quanto foi a atenuação no cabo coaxial. Tá? A atenuação total no cabo coaxial é o comprimento do cabo vezes a atenuação por metro. O comprimento total é 200 metros vezes 0,03 dB por metro. Eu tenho uma atenuação de 6 decibéis ao longo dos 200 metros do cabo coaxial. Portanto, a potência na saída em dB é a potência na entrada em dB menos o que foi atenuado no cabo mais o que foi amplificado, sempre em decibéis, tá certo? Então, a potência na entrada é 10 dBm, a atenuação no cabo é 6 dB, então menos 6, mais 13, eu tenho aqui uma potência na saída de 17 dBm. Em valores absolutos, sem trabalhar com escala logarítmica, o que significa 10 dBm? 17 dBm corresponde a 50 mW, tá? Por quê? Aqui, ó, 10 dBm é igual a 10 mW, verifiquem. Tá? A atenuação no cabo coaxial é de 6 dB. O que é 6 dB? É 3 dB mais 3 dB. Cada 3 dB é uma atenuação por um fator 2. Então, a atenuação total no cabo é uma divisão na potência por 4. O que é um amplificador de 13 dB? 13 dB é 10 dB mais 3 dB. Dar um ganho de 10 dB significa multiplicar por 10. Dar um ganho de 3 dB significa multiplicar por 2. Então, eu multipliquei por 10 e multipliquei por 2. Então, o meu amplificador multiplica a potência por 20. Ora, 10 mW dividido por 4 vezes 20, 50 mW. Tá certo? Então, esse aqui é um exemplo bem simples, mas é assim que se trabalha na prática e é assim que vocês têm que aprender a lidar e trabalhar com decibéis. Tá bom, pessoal? Então, a gente encerra aqui essa parte de conversão, né, para decibel, etc. A partir da próxima aula, a gente vai ver métodos para casamento de impedância. Até lá, então!